Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Estamos aqui reunidos para o nosso Evangelho no Lar. Sejam muito bem-vindos todos aqueles que estejam nos assistindo presencialmente, aqueles que acessarão mais tarde. Fazer o Evangelho no Lar é estarmos com a presença de Jesus através das suas instruções a nós legada para o nosso aprimoramento, nos enfeitando a alma. Assim, vamos iniciar com a prece de abertura. Vamos fechando os nossos olhos para juntos do nosso grupo espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, nos conectarmos com o Mestre. Graças a Deus. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado por essa oportunidade abençoada de convivermos com o Teu Espírito através das inspirações dos Seus mensageiros de luz, que em Seu nome nos assistem na realização do nosso Evangelho no Lar. Gratidão a essa egrégora de luz e gratidão, acima de tudo, ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando juntos graças a Deus. Hoje, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Para iniciar esse estudo, eu vou passar a palavra à nossa irmãzinha Vânia, que nos trará esclarecimentos acerca do que nos traz Antônio Baduy Filho, através da psicografia, ele sendo psicógrafo do espírito André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho, lição 46, causa e efeito. A palavra é sua, querida Vânia. Olá a todos vocês, saudações fraternas, eu sou a Vânia. E como no estudo anterior, nós vimos os itens 1, 2 e 3 na abertura do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós chegamos até a justiça das aflições. Então, nós vamos agora ler e convidar você para refletir conosco sobre o que o André Luiz comentou acerca desses itens que iniciam esse capítulo do Evangelho. O título da lição é muito sugestivo, não é? Causa e efeito, ação e reação. Vamos lá o que André Luiz colocou? O abuso adoece, egoísmo intoxica, o orgulho abate, enfraquece, desanima, o ciúme desorganiza, a inveja destrói, ódio desestrutura, a vingança fere, irritação desordena, a cólera cega, indiferença paralisa, o desprezo bate, a agressão desagrega, separa, desune, o descaso zomba, a intolerância golpeia, a violência lesa, calúnia enxovalha,
injuria, prejudica, fere. A intriga ofende, o desvario embrutece. A fraude ataca, mentira desacredita. A avareza isola, abandono prejudica. A injúria, a intriga, trama. A hipocrisia, ou hipocrisia dissimula, disfarça, camufla, esconde. O Espiritismo mostra que a lei de causa e efeito está presente no mundo moral e que toda ação tem a reação correspondente, significando que, diante do código divino, cada desacerto, agora ou no passado, leva sempre ao reparo necessário. E que a aflição, longe de ser injustiça, é, na verdade, o efeito doloroso de uma causa justa. Nós sabemos que lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, que fala sobre as leis morais, né? Nós temos a lei de justiça e temos a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Significa o quê? Que cada erro, cada falha, cada deslize, cada desacerto, por menor que seja e por menos importante que nós julgamos, levam sempre ao reparo necessário. Reparo, reajuste, conserto, consequência. O nome aqui não vai importar, não. E com isso vem o quê? A aflição, aquela inquietação, aquele sofrimento, aquela perturbação. André Luiz nos diz que, longe de ser injustiça, é o efeito doloroso de uma causa justa. Nós vimos lá, muito bem comentado pela Norminha, na Justiça das Aflições, que a criatura colhe aquilo que ela planta. E sendo Deus soberanamente bom, justo e misericordioso, então justa há de ser a causa do sofrimento, da dificuldade, do obstáculo, daquilo que nos afasta da felicidade para a qual todos nós fomos criados. E aquela que todos nós desejamos. É claro que não se trata da felicidade do ócio, isto é, de ficar à toa, de ficar sem fazer nada útil. Então, André Luiz, nesse desfile que ele apresenta das nossas imperfeições morais, por todos esses elementos que compõem esse desfile, ele nos alerta para que somos livres para fazermos o que nós quisermos, mas também que nós saibamos e estejamos preparados para as consequências ou os efeitos dos nossos atos. Seja através do que nós pensamos, do que nós falamos e do que nós fazemos. E aqui eu vou lembrar o apóstolo Paulo, quando ele disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, mas o que nós queremos nem sempre convém. Por quê? Porque não nos fará bem e nem fará bem ao outro ou a outras pessoas. Porque nós ainda temos uma compreensão, um entendimento das coisas muito acanhados, muito limitados, né? Então queremos conduzir as situações, fatos, pessoas, pelo nosso ponto de vista. E aí entram as nossas limitações, os nossos preconceitos, os nossos limites, os nossos traumas, e tudo aquela bagagem que nós trazemos de outras vidas,
nem sempre uma bagagem com bom conteúdo. Então, o convite para que nós possamos caminhar de acordo com os preceitos do Código das Leis Divinas é para que nós evitemos infortúnios involuntários ou desnecessários. Porque muitos aí pensam assim, tudo que acontece é porque Deus quis, é porque Deus mandou. Deus mandou, Deus quis. Muitas vezes, e quase sempre, Deus permite para que nós exercitemos melhor o nosso livre-arbítrio, para que nós façamos melhores escolhas, para que nós amadureçamos, para que nós modifiquemos os nossos hábitos. É a velha história do enterrar o homem velho e deixar que o homem novo floresça em nós. Então, vamos pensar muito bem sobre o que nos acontece em nossa vida. Analisar à luz da razão, do bom senso e da lógica, como Kardec nos ensinou, para que não nos precipitemos em juízos, em considerações que acabam revelando uma infantilidade nossa. Muita paz para todos, e agora eu passo a palavra para a Norma, que vai dar a sequência ao estudo do capítulo 5º, abordando, fazendo a leitura e comentário, né, do item 4. Vamos lá, Norminha? Perfeitamente, querida Vânia. Então, vamos à leitura desse item 4, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida, como nós exemplificamos no nosso último encontro, não é? Tem consequências que vêm rapidinho na mesma existência, não é? Se a gente começa a fumar muito, aí depois já ficando com dificuldades pulmonares, já na mesma existência, não é? Se a gente começa a beber muito, começa a ter problemas sérios, né, no nosso organismo, danificando a resistência do nosso fígado. E pode ser que essas consequências passam, à primeira vista, incólumes aos nossos olhos, porque tem pessoas que fumam e duram muitos anos de vida. Então, as pessoas têm assim, dizem que o fumo é prejudicial, mas seu fulano fumou até os 80, 90 anos. Agora, imaginem se não tivesse fumado. Poderia ir a muito mais de 100, né? Nós deduzimos. Então, é isso. Às vezes, a consequência a gente sente na mesma existência dessa nossa extrapolação da lei, às vezes vem no futuro. Né? Pessoa nascendo com dificuldades pulmonares, né? Com dificuldades no fígado e outras tantas. Vamos continuar. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho ou de sua ambição?
Também retratamos isso no nosso último encontro, não é? Na figura daquele advogado inteligente que usou a inteligência com ambição para auferir grandes lucros, não se importando a que custo. E teve a séria consequência de nascer numa nova existência com problema de hidrocefalia para aprender a utilizar melhor a inteligência. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos. E são tantos, né, meus irmãos, que se deixam extrapolar na sexolatria, atraem para si irmãos inferiores que desencarnaram nesta mesma condição e potencializam os seus desregramentos na atual existência. Quantas uniões infelizes porque são de interesse ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. É preciso amor, né, meus irmãos? Para poder pulsar, como diz o poeta, né? É preciso a paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Então, nós temos que ter comedimento para esperar o tempo da semeadura florir e não precipitarmos os nossos excessos, com a nossa ansiedade de vencer mais rápido, até se submetendo a casamentos sem amor para poder desfrutar de um conforto material, quando o Senhor já nos esclareceu que o que é da matéria fica só aqui na matéria e que nós somos espíritos imortais. Temos que trabalhar os valores espirituais, né? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos, né, de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. A gente ouve relatos de professores que são, por repreenderem o aluno que extrapola em sala de aula, eles são convidados a uma entrevista com os pais desses alunos, que ao invés de endossarem a corrigenda do professor, porque a escola não foi feita para educar, né? Foi feita para ensinar os conteúdos. A educação tem que vir de casa. Mas tem pais que recalcitram nessa educação do filho, são permissivos, e quando esses filhos começam a ser corrigidos externamente, ainda vão à escola. E se possuem poder aquisitivo, muitas vezes fazem o possível para aquele professor ser demitido. E mais tarde, eles vão ter a consequência dessa falta de limites que ele deixou que seu filho se infiltrasse, né? Se penetrasse. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida
interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Às vezes é já no final da vida, não é? Pessoa que dedicou-se excessivamente ao trabalho, não se permitiu curtir a vida, porque nós precisamos dos momentos de pausa, de lazer, e de repente chega uma enfermidade que não tem cura e eles lamentam-se, porque estiveram distraídos, né, em construir os tesouros na matéria e deixaram de construir os tesouros do céu, nem aproveitaram a existência como deveriam. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual, ou seja, quando ele entender que ele precisa desenvolver as duas asas para alcançar a angelitude, a asa do amor e a asa da sabedoria, entendeu? Temos que ter desenvolvimento moral para agirmos com sabedoria, palmilhando pelo caminho do amor, não é? É por isso, lá na Gênesis, no capítulo 3, item 5, nós somos advertidos para a verdade que a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. O Pai não quer nos punir. Ele quer que, ao passarmos pela dor, a maioria de nós chega na casa espírita através da dor. Aí a gente não vai muitas vezes porque queira, não. É o seu próprio guia espiritual que te leva para que você lá ouça as verdades, desperte, não é? Para esse aprimoramento moral. E muitas vezes, quando a gente desperta, a gente pode ter até as dores amenizadas, nesta ou em outras existências, vai depender do nosso esforço. Por isso que Kardec diz que conhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Assim, para finalizar esse nosso raciocínio, eu lembrei-me de uma mensagem passada pelo espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E nessa mensagem, eles relatam, o espírito relata a vida de Saturnino Pereira, tá? É o espírito de um homem amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar seu semelhante, seja no âmbito doméstico, né, familiar, na casa espírita
ou mesmo no seu ambiente de trabalho. Mas certa feita, na casa, operando assim uma máquina, né, ele passou por um acidente e na máquina que ele conduzia, né? E aí ele feriu a mão. Ele foi levado ao hospital, passou por cirurgia, né, restauradora, e assim ele foi informado pelo médico, né, que aqueles ferimentos ficariam ok, mas houve a necessidade de amputar o dedo polegar. E as pessoas que conviviam com Saturnino e sabiam de todo esse comportamento dele, amoroso, bom, logo começaram ao questionamento, não é? Por que Deus permitiu isso? A gente tem mania de jogar a culpa em Deus, não é? Por que Deus permitiu isso justo com Saturnino, que é uma pessoa tão boa, não é? E assim, ele estava assim, aceitou aquela aprovação, mas não deixou de ficar entristecido. E quando chegou na casa espírita, retornando às suas atividades, então ele foi informado por que a justiça divina precisou agir naquele modo regenerativo com ele na atual existência. Então foi-lhe dito que ele houvera sido no pretérito um poderoso sitiante no litoral brasileiro e que ele, uma vez, porque um pobre empregado que estava enfermo e não lhe pudesse obedecer às determinações, ele fez com que, com as próprias mãos, fosse triturado o braço direito no engenho rústico que ele tinha na propriedade dele, desse empregado. Então, para ele estava sendo enérgico, não é? Para dar exemplo, para ninguém fazer corpo mole para o trabalho. Mas, quando ele chegou na pátria espiritual, né, ele viu que a coisa não é bem assim, que ele infringiu seriamente as leis divinas. Então, ele vagou por muito tempo, né? E até que ele teve esclarecimento, não saía da mente dele o caldo de cana enrubescido pelo sangue daquele companheiro, que ele triturara o braço, né? Então ele implorou que ele perdesse o braço mais útil que ele tivesse. Como ele era destro, né? Ele sofre o acidente no braço direito, mas pelas boas obras que ele fez na atual existência, ele aprimorou-se moralmente. Então, ele foi merecedor de um abrandamento daquela aprovação. E ao invés dele perder a mão toda, ele perdeu somente um dedo. Então, é para que a gente entenda que o amor é que cobre a multidão dos nossos pecados e que diminui, em parte, as nossas provas diante da lei. É isso, meus irmãos. Muita paz. Agora, vamos para a magnetização da nossa água. É um momento muito especial. Vocês já devem estar com a aguinha aí preparada para receber os eflúvios de luz que nos serão passados. Elevemos o nosso pensamento em uma prece. Graças a Deus. Humildemente nós vos suplicamos, guias e amigos espirituais, que aqui estão nos assistindo em nome do nosso Mestre Maior, que possam fazer jorrar sobre esta água e seus fluidos balsâmicos, medicamentosos,
para cuidar dos nossos corpos físicos e espirituais. Humildemente nós vos suplicamos. Graças a Deus. E agora, com o nosso coração transbordante de alegria, por esses momentos abençoados, mergulhados nas vibrações de amor do nosso Mestre, nós pedimos, Senhor, que essas vibrações envolvam o nosso lar, expandam-se pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Que possamos, Senhor, continuar perseverantes e contritos no aprofundamento do entendimento da sua obra abençoada. Pai amoroso e bom, gratidão, muita gratidão. Te pedimos, ao tempo que agradecemos a Jesus, aos guias espirituais, mas sobretudo a Ti, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando juntos graças a Deus. Agora, passamos a palavra para a nossa irmãzinha Vânia, para que ela possa nos dar as orientações acerca do Evangelho. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha. Nós vamos, mais uma vez, lembrar você a importância de realizar o Evangelho no seu lar. Evangelho no lar é Jesus estando em nosso lar. É o nosso lar se transformando em uma fonte de luz que se irradia por todo o quarteirão de nossa residência. É aquele instante em que nós ligamos o pensamento com o alto, esquecendo temporariamente as nossas preocupações com a vida material, os dissabores e os desafios que enfrentamos no dia, para sintonizarmos os nossos pensamentos, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E que qualquer um pode fazer o Evangelho no lar. Basta que escolha o dia da semana e o horário mais adequado para que você, sozinho, ou com a família, ou com um amigo, ou com um vizinho, com quem quer que seja, até com o seu pet, seu animal de estimação, para que você possa ir abrindo a sua compreensão, o seu entendimento para ler e estudar o Evangelho de Jesus. Quanto mais nós vamos falando, analisando, mais nós vamos sentindo a necessidade de nós trabalharmos pela nossa transformação moral, a nossa mudança de hábitos, para que nós sejamos melhores criaturas, melhores cristãos, melhores cidadãos, né? E dizer para você que há situações em que muitas vezes ele não poderá ser realizado, né? Por conta de um compromisso profissional, um imprevisto, uma viagem. Até se for questão de aniversário na família. A gente tem que ter o bom senso e o comedimento, né? Quem sabe você faz antes do aniversário, um dia antes ou então horas antes, não? Mas não deixa de fazer, né? É rápido, 15 minutos a 1 hora,
O importante é que haja seriedade, é que haja simplicidade, humildade para esse momento. É momento de desligar celulares, televisão, tablet, o que for, para que você esteja realmente sintonizado com aquele momento, com a equipe espiritual que está ali para dirigir o seu evangelho no lar, porque todos nós temos a assistência dessa equipe espiritual. E temos a certeza de que, realizado o evangelho no lar, uma vez por semana, ou até diariamente, nós vamos nos fortalecendo para que possamos ter melhores resultados em nossas vivências diárias, em que nós vamos nos sentindo cada vez mais encorajados, estimulados, animados, para darmos continuidade à nossa jornada evolutiva. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe, que a nossa semana seja cheia de paz, de alegria, de paciência, de tolerância e de muita compreensão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.